Boteco 4.0, o podcast que explora os bastidores da inovação industrial, trazendo histórias de vida, conhecimento e muita troca de experiências. Tudo isso com um toque leve e divertido. Porque, convenhamos, assunto sério não precisa ser chato. Eu sou o Cláudio Goldberg, o moderador nada moderado dessa aventura. A gente só sabe como começa, a gente não sabe como termina. Olá, meu nome é Franciele Scatolin, eu sou gerente de desenvolvimento de produtos para a indústria na ArcelorMittal e estou aqui prestigiando hoje a Expomaf, essa feira enorme, com muitas inovações para a indústria e aqui conversando um pouco sobre a sustentabilidade. Falando um pouco sobre o produto que a gente desenvolveu na ArcelorMittal, a nossa linha Xcarb, a Baixa Tamola em parceria com a AESA, para ter, pensando na mobilidade com uma pegada menor de carbono. Boa feira e aproveitem que a feira está demais esse ano. Olá, meu nome é Fábio Bearzi e eu sou o chefe de inovação da AESA, Automolas Equipamentos. É uma empresa do Paraná, fabricante de molas para caminhões. E eu estou achando muito legal aqui, eu vim na Expomaf hoje, então cheguei logo pela manhã. Tive a oportunidade de ver diversos fornecedores nossos, fornecedores de máquinas, de prensa, de tornos e assim por diante. Foi uma satisfação imensa rever os amigos. E eu queria fazer um convite para vocês. A gente fez um Boteco 4.0 aqui. É um boteco que fala da indústria 4.0, mas o nosso tema, além de considerar a indústria 4.0, foi a sustentabilidade das indústrias, onde eu compartilhei com a ArcelorMittal as ações que nós viemos fazendo nos últimos anos em cima de uso de combustíveis renováveis, energia elétrica de fontes renováveis e produtos verdes para o mercado brasileiro e o mercado internacional também. Então fica o convite, agradeço aí ao convite por participar da entrevista com o Cláudio e obrigado. Franciele Scatolin, gerente de desenvolvimento de produtos para a indústria da ArcelorMittal. Seja muito bem-vindo ao Boteco, por favor. E meu grande amigo Fábio Bearzi, diretor de inovação da AESA, por favor, chegue aqui ao Boteco. Boteco, de novo, nós temos um problema que nós estamos sem cerveja, mais uma vez. Então eu estou fazendo uma reclamação em alto e bom som, bem alto e bom som, né, que estamos sem cerveja e esperamos resolver esse problema até o próximo episódio, que vai ser na sexta-feira. Muito bem-vinda, Fran. Pode ser chopp da Brahma também, viu? Pode ser, a gente gosta de cerveja artesanal, né? A gente gosta de coisa mais chique. Gente, vocês estão ao vivo aqui no palco da Expomaf e milhares de pessoas vão assistir vocês depois pelo Spotify e pelo YouTube. Mas a regra é a gente pensar não, a gente está numa mesa de boteco tomando água e vamos conversar então de uma forma leve e divertida, que esse é o propósito do Boteco 4.0, trazer os bastidores da inovação industrial de uma forma orgânica, né? Uma palavra que está tão na moda agora. Vamos lá, Fran, me conta uma coisa, onde você nasceu, como é que você chegou até aqui, lá da tua origem até aqui, em 2 minutos? Nossa, eu nasci em Frederico Westphalen. Já ouviu falar Frederico Westphalen? Nossa, sério? Então, eu sou de Frederico Westphalen, estudei engenharia e aí a vida foi me levando, Por que você fez a besteira de estudar engenharia? Nossa, não sei. Até hoje eu me pergunto por quê. Sei, eu gostava muito de matemática, de química. E aí eu fui adiante, sabe? E aí fui parar na engenharia e aí fui parar na siderurgia. E aí me apaixonei. Todo mundo me diz assim, nossa, mas você trabalhando com aço? Sim, adoro o aço. Legal. Fábio, e você? Onde você nasceu? Como é que você chegou até aqui? Bom, eu cheguei aqui de carro, tá? Agora nascer foi um pouquinho mais longe. Você vai dar um corte, vai ser a piada que o moderador toma na cabeça. Beleza. Na verdade, assim, também sou engenheiro e a gente está trabalhando bastante em função da sustentabilidade ultimamente, né? Então, acho que é a forma de devolver para a sociedade o que eles fizeram para mim na faculdade, vamos dizer assim. Ah, que legal. Então vamos lá. Já que então o nosso tema no Boteco, ele é sustentabilidade. E uma coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, gente, tem aquele QR Code, porque eu em poucos minutos eu já não sei mais que pergunta fazer, tá? Então contribuam fazendo as perguntas que vocês nunca tiveram oportunidade ou coragem de fazer para alguém, tá? Se vocês fizerem alguma pergunta, por favor, filtrem elas, porque eu vou tentar aqui passar
de primeira mão, não tenho capacidade de fazer a curadoria aqui em tempo real. Obrigado pela trilha, foi bem legal. Fran, a indústria, ela tem tido uma fama que ela não é muito boa. É uma fama de poluidora, de exploradora, de várias outras coisas, que é o que a gente vê. Então tem outros setores da economia que eles são mais atraentes, certo? Que eles apanham menos da sociedade, da imprensa. E a indústria, ela muitas vezes não é mostrado o benefício dela, tal. E sem entrar em polêmicas, eu queria que você contasse qual a tua visão da indústria. A minha visão é completamente diferente da indústria. A indústria faz toda a diferença na sociedade. E ainda mais quando a gente está pensando em indústria com propósito, né? A gente está falando por exemplo, ArcelorMittal. Uma empresa que tem 126 mil funcionários em todo o mundo. Uma empresa que está presente em mais de 14 países. Uma empresa que produz, né, 42% do aço brasileiro. Essa empresa, ela tem uma capacidade de influenciar e de modificar e de contribuir positivamente com a sociedade de maneira incrível. E quando a gente está falando em questões de sustentabilidade, por exemplo, a ArcelorMittal é uma empresa que é pioneira, né, na questão da descarbonização, liderando esse processo no Brasil e no mundo, definindo metas. Então, a minha visão é completamente diferente. A indústria é que faz o impacto positivo, né? Tem a capacidade de influenciar e realizar esse impacto para todos. Fábio, a tua visão da indústria? Na verdade, assim, eu estou trabalhando também no comitê setorial da indústria automotiva lá da FIEP no Paraná. E a principal discussão desse comitê é justamente como trazer uma visão melhor da indústria, porque o que está acontecendo é que está tendo uma dificuldade muito grande de contratação, de retenção das pessoas. Então, eu percebo que a sociedade em geral, ela vê a indústria, como você falou, não é a nossa visão. Como a gente está na indústria, a gente sabe que é diferente disso, a gente tem a certeza disso. Mas eu vejo que é uma preocupação grande, até porque você precisa treinar essa garotada que está se formando agora e você precisa falar para ele que tem Senai, que tem cursos técnicos, que tem engenharia, e que são cursos que estão praticamente, tem que chamar as pessoas, pagar bolsa para a pessoa lá estudar. Então, essa é uma visão que eu tenho, mas eu também acredito que essas ações que a Arcelor faz, ou que a ESA está começando a fazer, elas vão criar uma visão diferente na sociedade, vão falar assim, pô, não é só poluir, não é só explorar, não é só... Né? Então, eu acho que a gente vai chegar num patamar assim que a indústria vai ser mais respeitada. Legal, então vamos praticar isso. Vamos pensar o seguinte, como que o aço é produzido hoje, né? Então, sem querer colocar panos, como ele é produzido hoje, e como que a Arcelor está fazendo para produzir um aço com menor impacto ambiental. Perfeito. O aço hoje ele pode vir de duas fontes. Ele pode partir do minério ou da sucata. E aí você tem diferentes processos para produzir esse aço. Você produz ou num forno elétrico ou num forno, no alto forno, né? E a partir disso você vai fazer um tarugo, depois disso você vai laminar e vai entregar isso para uma outra indústria que vai transformar esse material e aí sim um produto final, digamos assim. Para a ESA vai entregar para a ESA e a ESA vai fazer. Legal, esse é o aço que é produzido hoje. Esse é o aço que vai produzido hoje. Como fazer diferente? A gente está, assim, a siderurgia, ela tem vários desafios. A siderurgia, quando a gente pensa, ela é o quarto maior consumidor, a ArcelorMittal é o quarto maior consumidor de energia elétrica no país. Nós, no mundo, né, a indústria do aço é responsável por mais ou menos 7% das emissões de carbono no mundo. Então, tem uma responsabilidade nesse sentido. E por isso, existem
existe como melhorar o processo que existe hoje, ou seja, você ter, a gente chama de Carbon Smart, que é você modificar... Tem que fazer um glossário. A gente sempre tem um glossário. Ah, tá bom. Carbon, Carbon Smart. Smart. É, E o que Smart significa? Carbon, na verdade. Smart Carbon. E o que significa? E isso é você trabalhar com as tecnologias que você tem, melhorando a eficiência do processo. E também existem algumas formas, por exemplo, de captura de carbono. Você captura esse carbono e depois você usa esse carbono. Então, em geral, o Smart Carbon é você conseguir melhorar o processo, a eficiência do processo que você tem hoje. Não, isso ainda é visão. Isso você conseguir trabalhar com o que você usa. Por exemplo, como que a gente pode fazer isso? Utilizando biomassa, você usar, ao invés de carvão mineral, você usar carvão vegetal. Que o Brasil é líder nisso, né? Exatamente, o Brasil é líder disso. Tem uma transição energética também, que é você substituir, né, usar gás natural. Então, isso também é uma maneira. Então, existem diversas maneiras de você melhorar o processo que existe hoje, né, deixar ele mais eficiente. Por outro lado, existem estudos para você de tecnologias disruptivas para produzir o aço. E aí a gente está falando em eletrólise do minério, né? Isso é um estudo que hoje não é um processo que ainda se tem em grande escala. A gente também está falando, por exemplo, na questão da captura do carbono. E aí a utilização dele depois também requer uma tecnologia. Então, existem tecnologias diferentes. A gente usar, por exemplo, o DRI, que é a redução direta, com o hidrogênio verde. Então, todas essas são frentes de estudo, são tecnologias disruptivas que aí são para um pouco mais para frente. Legal, eu acho que eu gostaria de compartilhar que todas essas rotas possíveis, né, não estão acontecendo e não é por falta de vontade da indústria. Mas o que acontece é que no final do dia a gente não quer comprar um carro mais caro, né? A gente não quer pagar um pedágio mais caro para uma ponte que tem um aço verde. Então existe um desafio econômico aqui de como a gente superar essa transição. Então um dos responsáveis pela não transição tem a ver com nós consumidores. Porque a partir do momento que nós estivermos conscientes que para fazermos a transição nós tenhamos que pagar por isso, aí a coisa começa a acontecer. Então, por que não acontece? Porque ninguém está pagando a conta ainda, né? Talvez tenha que piorar para depois melhorar. Já que se falou do DRI, eu queria comentar que é uma coisa que me traz muito orgulho saber que, apesar da indústria que está liderando o DRI não estar no Brasil, os pesquisadores líderes do DRI do mundo são brasileiros. Então, o brasileiro é muito bom em aço e é legal a gente reforçar aí, porque a gente fala muito mal do brasileiro, né? E a gente também tem que falar bem do brasileiro. Então, é muito legal saber que os brasileiros estão liderando essa fronteira do conhecimento da produção de aço através da redução direta, né? E quando a gente pensa na competitividade do Brasil, o Brasil tem uma grande competitividade em termos de sustentabilidade. Já tem uma matriz energética muito limpa, né? Existe um polo industrial também completo. Eu acho que a indústria brasileira, ela tem uma vanguarda, né? Que a gente, nós como brasileiros, sempre tentamos fazer melhor. Eu acho que a gente vai explorar isso na próxima pergunta, que é exatamente a janela de oportunidade que o Brasil tem. Fábio, como é que a mola é um elemento da suspensão dos veículos, certo? Como é que ela é produzida hoje? Como é que ela é produzida tradicionalmente? E como é que a ESA está fazendo diferente? Porque a gente está falando de sustentabilidade acontecendo na prática, né? Então a Fran está falando do X-Carbon, daqui a pouco ela vai falar um pouco mais do produto, X-Carbon. E o Fábio está falando da mola verde. Então, conta pra gente qual é a mola tradicional e o que é a mola verde. Então, Cláudio, a gente está fazendo a mola de uma forma diferente hoje, vamos dizer assim. Deixando a história do aço para trás, vamos pegar do aço... Resolver? Deixa a Fran resolver a questão do aço. A partir da hora que o aço chega na empresa, a gente tem que colocar energia nesse aço para que ele possa ser transformado em mola. Então, que tipo de energias são? Energias elétricas para rodar motores, indutores, aquecedores, assim por diante, ou energia em forma de gás, que tradicionalmente na indústria brasileira ou é gás natural ou é GLP. Na nossa região, como não passa gasoduto, então a gente fica refém, ou
é a tecnologia que está disponível hoje, que é o gás liquefeito de petróleo. Então, seria um combustível fóssil. A ESA, na verdade, ela trabalhou em duas frentes, que são as duas energias que a gente consome. Então, primeiro foi o contrato com o Mercado Livre de Energia, onde a gente fez uma opção por comprar energia somente de fontes renováveis. Isso foi lá em 2018. Foi o primeiro passo que a gente deu. Quando eu identifiquei esse passo e vi que tinha uma sinergia com os grandes clientes, que eles demandavam por sustentabilidade, por produtos mais verdes, a gente começou a eletrificar vários processos. Então, processos de aquecimento que eram feitos com GLP, eu fui substituindo por indução, e inclusive teve um forno de tratamento térmico que nós colocamos resistências elétricas no teto do forno, um forno de GLP. Então, eu acredito que seja o primeiro forno híbrido do mundo em escala industrial, vamos dizer assim. Ele trabalha com GLP nos queimadores e resistência no teto. Isso foi uma tentativa de você já reduzir a pegada de carbono do produto, isso sem ter uma opção para o gás. E a gente começou a tentar trabalhar em combustíveis que fossem substituir o gás. Então, no primeiro momento, nós tentamos desenvolver o etanol, porque a nossa região tem cana, tem usinas de álcool e tem bastante oferta de etanol. Mas depois de pesquisas e alguns estudos, nós percebemos que o combustível líquido não era uma solução para a nossa realidade. E foram aparecendo desenvolvimentos da indústria no sentido de obter o biometano. O biometano é um gás que é semelhante ao gás natural, CH4 também, e ele vem de matéria orgânica. Pode ser lixo, pode ser... O que decompõe, né? Até a vaca produz metano, né? Se a gente canalizar a vaca, vai ter um biometano animal, vamos dizer assim. Mas ele pode vir de várias fontes. Como a nossa região ela é rica em plantações de cana-de-açúcar, tinham empreendedores que já estavam extraindo o biometano dos restos da produção da cana-de-açúcar, que é a vinhaça, a torta de filtro e outros produtos que têm bastante matéria orgânica. Então, a gente conseguiu isso em 2020, por aí, a fazer as instalações da empresa, tubulações, estações de redutoras de pressão, para conseguir usar esse gás paralelo com o GLP. Então, eu continuei consumindo GLP e criei uma estrutura em paralelo para consumir o biometano. E com isso, a gente conseguiu reduzir drasticamente o consumo de combustíveis fósseis. Até o ponto que hoje a gente conseguiria trabalhar, por exemplo, 100% no combustível renovável, tanto na energia elétrica quanto no gás combustível. Fábio, na intervenção anterior eu falei que ainda não tem ninguém pagando a conta. Se não tem ninguém pagando a conta, não existe um incentivo econômico. E aí, se não existe um incentivo econômico, a gente se pergunta, ou poderia ter chegado, a pergunta não chegou, mas poderia ter chegado a pergunta, por que fazer isso? Bom, essa questão de por que fazer, a gente tem um lema lá na ESA que é assim, só é bom quando é bom para todo mundo. Então tem que ser bom para a ESA, tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para a natureza, tem que ser bom para vizinho da fábrica, porque senão não é bom. Se for bom só para um, é questionável. A questão de viabilizar é uma questão, ela é ambígua. Ela pode ser mais cara no começo, mas ela com certeza ela vai se tornar mais barata. E não necessariamente ela é mais cara desde o começo, porque o primeiro contrato que nós fizemos de biometano, o biometano é equivalente, né, não quilo por quilo, metro cúbico por metro cúbico, a potência em quilowatt de 1 quilo de GLP com 1 metro cúbico de biometano, a gente tinha uma vantagem no biometano, porque a gente foi a primeira indústria a consumir biometano em escala industrial, né? Então, era um produto brasileiro, então ele não estava atrelado a dólar, a preço de petróleo e assim por diante. Ele era corrigido pelo IPCA. Então, a gente tinha uma produção verde sustentável,
com previsibilidade dentro da economia brasileira, porque ela é reajustada por índices nacionais, e mais barato que o GLP. Então, beleza. Questões de mercado, o GLP ficou mais barato, o biometano manteve o preço e tal, mas mostra que é possível você investir em inovação, em sustentabilidade com um custo legal. O pioneirismo que vai trazer essas vantagens, né? E outra coisa que é muito importante que aconteceu lá na nossa região, a gente está na região de Londrina, no norte do Paraná. E agora, como o Paraná é um estado que está produzindo muito biometano, até com questões de porco, criação de porco, dejetos animais e assim por diante, então acho que são, se eu não me engano, 260 usinas já produzindo biometano no estado. É o estado que tem a maior quantidade de produção de biometano no Brasil. E em função do governo do estado está querendo ser o estado mais sustentável do Brasil, talvez até do mundo, eles estão investindo nessas tecnologias. Então, agora em Londrina, então, foi instalado, não está rodando ainda, mas já foi feita a obra, já está passada a tubulação, um gasoduto que vai atender Londrina, Cambé, que é a nossa cidade. Esse gasoduto vai até Maringá, então vai dar 100 quilômetros de gasoduto, e ele vai ser abastecido exclusivamente com biometano. E isso abaixa ainda mais o custo do biometano, porque ele entra num consórcio do estado inteiro, e aí está tendo um biometano, na verdade sim, está tendo a interiorização da industrialização através de combustíveis, né, que é importante para a indústria ter energia, né? Então interioriza a produção, distribui melhor a demografia, né, das pessoas, e com um custo competitivo, que o mesmo preço que custa o gás natural em Curitiba vai custar em Cambé, apesar de eu estar consumindo biometano. Então você vê que é uma coisa, liga na outra, puxa a outra e vai se tornar viável, né? Economicamente viável. Alguém tem que dar o primeiro passo, né? Porque afinal de contas você vai ter oferta a partir do momento que existe a demanda. Se todo mundo ficar na posição se escondendo e não querendo fazer a transição, a gente não vai ter a demanda, consequentemente não vai gerar oferta. Então o que você está dizendo é que dos resíduos da agricultura, que são típicas do norte do Paraná, hoje você tem geração de calor dentro de uma fábrica. É isso. É impressionante, é impressionante. Você vê um forno a 1000 graus lá, tudo vermelho dentro do forno, e fala assim, putz, isso aqui veio lá da folha da cana, né? Vem do sol. Da sujeira que saiu, o resíduo da produção de cana, vira energia, né? É um negócio legal você imaginar isso aí. Fran, você como entusiasta da sustentabilidade, você já conhecia essa história, eu sei disso. Como é que você ouve essa história e como é que isso te inspira? Essa história é maravilhosa. E essa história casou muito com quando a ArcelorMittal, como eu falei, é altamente engajada na pauta da sustentabilidade, né? Então a gente é uma das primeiras siderúrgicas, né, uma das primeiras indústrias do aço que teve a certificação do Green Steel, né, que faz toda a avaliação, né, da pauta ESG, como a gente atua no mercado, como que a gente pretende chegar nisso, definiu metas de descarbonização. Então, a gente pretende, né, a gente assumiu a meta de ser carbono neutro em 2050, reduzir até 2030 25% das nossas emissões próprias. Isso é um desafio enorme. E é através do nosso engajamento mesmo, né, não, a gente tem uma responsabilidade, a gente tem que influenciar o meio. E sempre na indústria, sempre vai ter os early adopters, que a gente chama, né? Os que estão iniciando, os que aceitam de primeira os entusiastas, né, da iniciativa. E também depois vem, eu acho que quem chega primeiro bebe água limpa, não é assim? Então, eu acho que isso é muito importante. E nesse sentido, a gente criou também uma linha premium X-Carb, chamada X-Carb, que é uma linha, né, de produtos com uma redução de emissão em relação ao produto convencional. E também a linha X-Carb tem um fundo de pesquisa, né, para investir em desenvolvimento de tecnologias de produção do aço mais sustentáveis. Ou seja, quem está comprando o X-Carb está contribuindo para que a gente consiga criar aços mais
menos cinza, mais verdes. Mais verdes, exatamente. Menos Legal. cinza. Fábio, se você projetar isso assim, não só na ESA, mas pensando numa coisa mais holística, tá? Qual que seria a mensagem que você passa para aquela pessoa da indústria que está ou tomando a decisão ou influenciando os tomadores de decisão em relação a essa questão da sustentabilidade? Porque tem muito migué, né? O migué tem um nome, né, que é greenwashing, né? Fingindo que você é verde. Tem muito migué acontecendo. E você contou uma história de uma fábrica que já faz isso há alguns anos, já está consumindo biometano advindo do rejeito da produção agrícola da produção do etanol e do açúcar, né? Qual é a mensagem que você deixa para tocar o coração desse cara? Porque a razão ele vai muito mais pela planilha, né? Mas para tocar o coração desse cara, visto que a ESA já fez esse movimento. Então, Cláudio, na verdade, a gente estava até falando lá com o Igor, né? Ele falou da questão da reciprocidade, né? Da causa e efeito, né? Eu acho, cara, que, tipo assim, a gente tem que pensar no futuro de como vão ser as coisas, né? Eu até não vou dizer assim, a gente está falando de sustentabilidade, até vou falar, às vezes, uma ironia aqui. Eu também não culpo o CO2 por todos os problemas do mundo, né? Não é que ele é um vilão e a gente tem que ir lá eliminar ele. Eu acho que ele faz parte do processo e a gente tem oportunidades, talvez, de fazer as coisas de uma forma diferente e não achar um culpado pelos problemas do mundo, né? Mas a gente tem a oportunidade de fazer as coisas diferentes e fazer uma indústria que seja melhor aceita, vamos dizer assim, em termos de orgulho, né? Então, por exemplo, se a gente tem dificuldade de engajar um jovem para vir trabalhar numa indústria porque ele fala que é um ambiente hostil, sujo, pesado, barulhento, né? Se a gente consegue mudar essa realidade com coisas que inspiram esse jovem, é uma questão de sobrevivência, porque, tipo, beleza, eu vou continuar com aquela fábrica calorenta, cheia de graxa, barulhenta, e aí o cara fala, eu não vou trabalhar aí. Não, mas essa fábrica aqui, não, ela protege o meio ambiente, está consumindo combustível renovável, ela investe na ergonomia, no bem-estar, tem ambientes para, por exemplo, para a pessoa descansar ou tirar o estresse, né? Hoje está todo mundo falando muito como é que chama lá, que a pessoa... Saúde mental, né? E burnout, né? Tá dando burnout em todo mundo. Então você tem que ter uma estrutura que seja mais amigável ao ser humano. Agora, é só o biometano, é só energia renovável? Não, é um conjunto de ações, né, que vai atrair essas futuras mãos de obra, né, para trabalhar com a gente, né? Uma das coisas que eu evito falar é de mão de obra, porque para mim é cérebro, né, de obra e para mim é força de trabalho, né? E, Fran, é um desafio também da ArcelorMittal conseguir mudar essa imagem ou evoluir essa imagem e fazer com que a indústria seja mais atraente? Com certeza, com certeza. A gente vem, né, trabalhando nas questões, né, de sustentabilidade e isso pensando como a gente, nas questões de saúde e segurança dentro da usina, né, a nossa prioridade número 1, saúde e segurança das nossas equipes, das pessoas que trabalham na ArcelorMittal. Como a gente atua nas comunidades que nós estamos inseridos. Nós temos uma fundação com trabalhos incríveis que trabalham tratam de educação, esporte, de como a gente impacta positivamente. Tem a linha do Xcarb, né, onde a gente está trabalhando também as questões de sustentabilidade. E tudo isso é um conjunto que vai trazendo, quem está inserido perto de uma empresa do tamanho da ESA, da ArcelorMittal, começa a perceber que essa empresa faz a diferença na vida da família dela, de algum parente que começou a trabalhar lá, de que dá oportunidades, que a pessoa tem uma carreira, que tem um futuro. Então, eu acho que à medida que as pessoas vão se aproximando do ambiente, né, industrial, elas também vão vendo as vantagens que isso traz e como influencia positivamente. Claro que a gente tem que
sempre, né, se tornar mais atrativos. A gente trabalha muito, por exemplo, na questão de ter uma empresa que seja tecnológica, que seja avançada, que traga desafios para as pessoas. As pessoas querem ser desafiadas. E eu acho que é isso que hoje os jovens também querem, né? Então, eu acho que é muito esse trabalho que a gente vem fazendo. Fran, tem uma pergunta aqui que se fica à vontade de responder ou não responder. Tentar repassar para você. Sendo a Arcelor a quarta empresa consumidora de energia, né? A empresa tem, como ela lida com o Acordo de Paris, com o que ela, se ela adota ou não, né? E sobre a COP30, tem comentários sobre essas duas grandes, digamos, políticas ambientais? Sim. Bom, sobre energia, né? Vamos falar sobre energia. Hoje, a ArcelorMittal já investiu quase 6 bilhões de reais em energia, né? Energia renovável. Então, a gente está entrando agora um parque eólico, Casa dos Ventos, na Bahia, né? Também tem outro projeto de energia solar em Minas e um parque híbrido também na Bahia. Energia solar e eólica. Com isso, a gente vai passar de cerca de 60% de autogeração de energia para quase 80%. Né? Então, isso a gente está reduzindo em cerca de 68% as nossas emissões de escopo 2. Então, a gente vem investindo muito para reduzir, para aumentar essa autogeração e que a gente consiga produzir, né, uma energia limpa, certificada para a produção do X-Carb, por exemplo. Legal. E Acordo de Paris e COP30, algum comentário? E Acordo de Paris, então a gente vem trabalhando na questão do X-Carb, né? Então a nossa linha, a gente, uma coisa que a gente pensa muito na Arcelor nós estamos inseridos em diversos ambientes do mercado. A gente está na construção civil, a gente está no mercado automotivo, a gente está na linha branca, em equipamentos, em máquinas. Então, como a gente consegue influenciar isso na questão da sustentabilidade? E por isso, com o X-Carb, a gente desenvolveu a barra chata-mola, por exemplo, para o mercado automotivo, onde a gente está pensando na mobilidade, uma mobilidade mais verde, onde os caminhões hoje já têm um feixe de mola, né, com 63% menos emissão de CO2 do que o processo convencional. E aí foi um prazer enorme encontrar a ESA, que já tinha esse histórico, e a gente conseguiu fazer essa parceria que foi incrível. A gente vem pensando, por exemplo, a gente já tem o Vergalhão X-Carb, que também construções verdes e muito mais, menos emissoras, que a gente sabe que também isso é um desafio na construção civil. A gente vem trabalhando, por exemplo, o chassi de caminhões, de ônibus elétricos. O chassi também tem que ser verde, a construção desse ônibus tem que ser verde. Então, a gente vem trabalhando nisso. E a gente fala muito em transmissão de energia, né? E para isso, a gente é hoje um dos grandes fornecedores de cantoneiras para as torres de transmissão de energia. Essa transmissão também tem que ser verde. Então, a gente também tem a cantoneira X-Carb. Então, a gente está ampliando muito e pensando numa cidade mais sustentável, uma cidade que emita menos. E não só isso, pensando muito também na circularidade, né? Como que a gente melhora, né, a questão da eficiência dos processos. Como que a gente faz um produto que seja perfeito para o processo da ESA, que ele tenha que ele possa maximizar recursos, né? Que ele tenha que até é paradoxal, porque a gente está falando às vezes de aço de maior resistência para consumir menos, mas é isso que a gente quer agradar o nosso cliente. E não só isso, a gente também espera, né? A gente agora com a COP, nesse sentido, com tudo isso que a gente vem fazendo, também a gente espera, né? Agora tem a regulamentação do mercado de carbono. Então, a gente espera que outras, né? Que esse processo avance o mercado de carbono no Brasil, principalmente com a COP. E também que a gente consiga, por exemplo, o programa Mover. Também é um programa muito interessante que favorece o mercado automotivo e que a gente sabe que vai trazer benefícios para quem está na vanguarda, né, da sustentabilidade. Já que você falou da COP e das oportunidades do mercado de carbono, eu queria falar sobre as oportunidades do Brasil.
vamos lá. O Brasil, geopoliticamente, ele está muito bem posicionado, certo? A gente está de boa com todo mundo. Energia, a gente está bem. A gente tem uma matriz, uma das mais limpas do mundo. De grandes países, a mais limpa do mundo. A gente tem uma força de trabalho disponível. Nós temos uma força, comparando com a Europa, por exemplo, eles estão em blackout de jovens, não é nem de talentos, é de jovens. E a gente tem tecnologia aqui, a gente tem bastante coisa já foi desenvolvida nesse Brasil industrial que existe há 100 anos. Como que vocês percebem essas oportunidades? O Brasil, ele é o país do presente ou o Brasil continua sendo o país do futuro na tua visão? Nem necessariamente, na tua visão. Com certeza o Brasil é o país do presente. O Brasil, eu acho que ele tem um diferencial, além de tudo isso que você falou, ele faz mais com menos, né? A gente tem que ter a criatividade, a gente tem que fazer, né, assim, claro, tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que a gente faz, a gente dá todo o possível para conseguir ter o melhor resultado, para alcançar, né, para que o Brasil cresça, para que a gente reduza, né, as diferenças que a gente tem dentro de todo esse país. E a gente sabe, né, que, por exemplo, nas questões de sustentabilidade, somos todos responsáveis por esse processo, né? Todos têm que dar a sua contribuição. Então, eu acho que o Brasil é o país, para mim, é o país que tem tudo para dar certo. Tudo. Fábio, e do teu ponto de vista, a ESA, ela já tem seus 75 anos, certo? E agora ela é uma oportunidade de ganhar o mundo, é uma oportunidade de sair ou ainda continua uma coisa muito local, limitada à geografia, digamos, da América do Sul? É justamente o oposto, né? Você tem um produto que tem uma pegada menor, né, de carbono, podendo chegar até net zero, né? Que se a gente realmente... Hoje tem como virar a chave, né? Na situação hoje, a gente está consumindo 43% das energias, né, o importe de energia da fábrica já vem de fontes renováveis. A gente pode chegar em 100%, basta a gente ter agora essa questão de valorização, um preço prêmio, né, ou alguém que justifique você fazer essa virada de chave. Mas isso, na verdade, ele abre as portas para o mundo. A ESA é uma empresa que está investindo muito em profissionalização, em tecnologia, para atender, por exemplo, montadoras. E a montadora, ela enxerga essa questão da pegada de carbono como um fator essencial de um fornecedor, né? É obrigatório? Não, ainda não. Mas ele a cada ano, vai se tornar mais importante. Mercado europeu, por exemplo, né? Tem uma lei que ainda não está em vigor 100%, mas acho que chama CBAM, alguma coisa assim, que vai cobrar pelo percentual da tua pegada de carbono. Então, se você tem um produto que é 100% verde, ele vai entrar sem taxa adicional, vamos dizer assim, no mercado europeu. Aí, conforme você vai aumentando vai acinzentando o teu produto, ela vai ficando, acho que até 30% mais caro. E o mercado, quem inventa essas regras, né, é a Europa, mas isso vai permear para o mundo inteiro, porque ninguém quer ter uma indústria suja, né, que tá poluindo, né? Então, isso está abrindo as portas, né? Não vou dizer que é uma realidade hoje, mas assim, abriu muitas portas e eu acho que cada dia mais vai surgir oportunidades maiores. Então, na tua opinião, o Brasil é o país do futuro próximo? Não é hoje, mas do futuro próximo, beleza. Então, até eu queria comentar, né? O Brasil, cara, lá em 80, né, bicho, criou o Proálcool. 70? Então, eu lembro que meu primeiro carro foi uma Belina do meu pai lá, que acho que foi 81 que ele comprou.
fedia, o carro cheirava mostarda dentro do carro, tinha afogador, era um negócio assim. Mas você imagina um país que, teoricamente, ele pode rodar toda a sua frota de carros, né? Não de caminhões, né? Hoje tem caminhão até com biometano, né? O motor flex, cara, é uma coisa tão sensacional, né? E tão mal vendido, né? E tão mal vendido, né? É um negócio que era para ser adorado pelo mundo inteiro, né? Ou copiado, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem tudo na mão, né? Pergunta bem interessante, obrigado pelas contribuições de quem está contribuindo aí com o Boteco. E a gente chegou num tema que eu adoro, que é o tema pessoas. E aqui tem uma pergunta, Fran, que eu vou passar para você, que é como lidar com as mudanças culturais na empresa durante a implementação de tecnologias sustentáveis e disruptivas. Ou seja, as pessoas estão acostumadas a fazer uma coisa e de repente vem a Fran com uma ideia genial, vamos fazer de um jeito diferente. E aí a pergunta é exatamente sobre pessoas, não é sobre tecnologia. Como lidar com as mudanças culturais? Como toda mudança, sempre é um desafio, né? A própria, sempre quando a gente está falando sobre essa questão de mudança, a gente vai ter sempre aqueles que são os vanguardistas, que vão comprar a ideia, tem os que vão ficar mais reticentes, e os que vão ficar com o pé atrás, me prove o contrário, daqui não saio, daqui eu não me mexo. Então, a gente vem trabalhando muito nessa questão, mas quando a gente, né, eu acho que a indústria também tem muito isso, né? Quando tem um propósito e que você consegue explicar qual é o propósito, somos todos, né, em algum momento, seremos afetados pela questão do clima e é nossa responsabilidade dar a contribuição. Eu acho que quando você tem o propósito, fica mais fácil. E aí você consegue convencer. Sempre vai ter os reticentes, mas eu acho que essa é a questão. Trazer o propósito faz a diferença para que as pessoas comprem a ideia e digam sim, essa é uma questão nossa. Eu estava vendo um comentário, até estava vendo uma reportagem sobre a questão das queimadas na Califórnia, né? As queimadas na Califórnia, né, são muito menores do que hoje a gente tem de queimadas na Amazônia. E aí, em algum momento, um morador soltou um comentário no X, esse Twitter, né? Dizendo, por favor, alguém tem bombeiros privados para apagar o fogo dos meus vizinhos aqui porque vai afetar a minha casa? E aí, isso eu acho que é a grande questão, né? Que somos todos afetados por isso. Não existe bombeiro privado. Isso é um problema coletivo, né? Então, quando você traz isso, que é uma questão que é de todos têm que dar sua contribuição, tanto pessoalmente quanto uma indústria desse tamanho tem o poder de transformar, eu acho que é mais fácil de você convencer. Legal. E tem uma outra pergunta, Fran. Você está sendo requisitado, então vamos repassar, né? Fábio, pode descansar, tá? Fran, sobre essa ArcelorMittal, como ela tem tratado o tema de coprodutos siderúrgicos, especialmente a parcela dos coprodutos que não permitem reuso no âmbito da sua estratégia de sustentabilidade. Ou seja, a produção de aço gera subprodutos ou coprodutos. Esses são inerentemente, até hoje, né? Não permitem reuso. E como é que tem sido tratado essa questão? Sabe que a gente tem uma boa taxa de utilização de coprodutos. Hoje, 98% do que a gente tem de coprodutos, eles são vendidos ou eles têm uma segunda aplicação no mercado. Então, a gente tem uma boa taxa, a gente tem uma equipe excelente trabalhando nisso, né? Nossa equipe de meio ambiente é muito forte, pensando em alternativas, em como usar esses coprodutos. Hoje, eu acho que 98% é um lindo número, né, de utilização. Excelente. E eu acabei de aprender isso aqui no Boteco, e você vê a qualidade da audiência, né? Porque as perguntas são realmente muito boas. Eu não estou inventando, depois eu mostro para você que é uma pergunta real mesmo. Legal. Fábio, se você trouxer a tua visão mais holística agora, tá? Estamos num momento de transição, estamos num aquário, todos no mesmo aquário. Eu falo do aquário porque é muito mais fácil a gente perceber a água do que o ar, né? A gente acha que... Mas nós estamos no mesmo aquário e nós temos a responsabilidade de impactar isso. Uma visão mais holística, mais pessoa mesmo, mais coração. Qual é a tua mensagem para o mundo? Qual é a tua mensagem para
para a sociedade? O que a gente não está vendo que você gostaria que a gente percebesse? Eu acho que a gente não deveria se limitar a questões ambientais. A gente tem que trabalhar com isso, mas a gente tem que trabalhar também muito com a questão ser humano, né? Acho que é muito importante a gente estar pensando numa indústria ou numa metodologia de produção que seja justa e honesta, né? Desde o cliente final até o produtor da matéria-prima, né? Desde a extração do minério de ferro da natureza. A questão de combustível, acho que ela é muito importante, mas a questão humana, ela é a primordial. E lógico, né? A gente está mexendo no combustível porque ele afeta a gente, né? Então, é uma relação direta, né? O aquário que você falou, né? Tá sujando a água do aquário e todo mundo tá tomando tá todo mundo dentro desse mesmo aquário. Então, é mais ou menos essa... De repente, a gente não está vendo a figura maior ainda. A gente teria que... A tua sugestão é a gente subir um pouco mais o helicóptero e ver... Primeiro, vamos fazer o que é fácil de fazer. Eu acho que a questão de sustentabilidade é fácil. Ninguém está fazendo ainda porque talvez não achou o caminho. Não, ninguém não. Tem gente fazendo. Tem poucas pessoas fazendo ainda, tá? Você não vai atirar no seu próprio pé aqui. Por isso que nós estamos aqui para falar que não é difícil, né? A Arcelor é gigante, cara, e já está fazendo, né? Reduziu 63% das emissões com o ácido, o X-Carbs. A mola que a gente está fazendo, a pegada dela é 3 vezes menor do que a mola convencional. Então, dá para chegar em 100% zero? Dá, mas depois de 5 anos que a gente está trabalhando nisso daí, a gente percebe que não foi difícil. Então, a grande missão agora pessoal, não é difícil, vamos fazer também, né? Acho que, lógico, vai ter biometano para todo mundo agora, no primeiro momento? Não. Mas uma vez que tem a demanda, vai ter oferta, né? Aí vão ter mais usinas, mais gente gerando biometano. E é uma coisa que eu vou dizer que é uma característica importante do Brasil, essa questão da energia verde, porque é aqui que tem massa orgânica, né? Aqui que tem agricultura. Aqui tem sol. Aqui tem sol, aqui tem energia solar, tem vento na praia. A gente tem um potencial energético, verde, renovável. Eu acho que não tem em nenhum outro lugar do mundo, né? A nossa energia elétrica hoje já é 98% de renovável, né? O que gera por térmica, e agora que choveu bastante, acho que tá diminuindo até. E é uma característica que não vai ter em outros países, né? E então a gente pode juntar esses recursos naturais do Brasil e criar uma indústria que pode atender o mundo inteiro. Ela tem o potencial de atender praticamente o mundo inteiro, com todos esses recursos. Assina embaixo. Fran, saindo um pouco do papel Fran profissional e olhando e trazendo essa visão holística, tá? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para nós seres humanos? O que a gente não está vendo? Eu gostaria de trazer a mensagem de que todos um dia seremos um refugiado do clima. A gente chegou o ano passado a gente chegou a 1,5 grau acima da época pré-industrial. A gente já vem sofrendo as mudanças climáticas. A gente já vê chuvas em excesso no sul. Eu que sou gaúcha de Frederico Westphalen, sei, né, o que foi sofrer as chuvas que a gente teve no sul do país. A gente sabe, né, que em algum momento isso vai nos afetar. Então, eu gostaria de que a mensagem fosse: todos têm que dar sua contribuição. E fazer um convite para que todos se engajem na sustentabilidade. Nós, por exemplo, da ArcelorMittal, quem consome aço, pode confiar em nós como um parceiro, assim como a gente foi a ESA,
para a gente desenvolver o melhor processo, o melhor aço para o seu processo e a gente ter um mundo com uma pegada de carbono menor. Ou que a gente tenha uma circularidade maior. Normalmente eu não dou opinião, mas eu quero deixar também a minha contribuição até para poder olhar para essa gravação depois e ver se a mensagem foi boa. Eu vejo que nós, como consumidores, nós podemos ser muito melhores consumidores. Ou seja, para ser melhor consumidor, quer dizer, uma das coisas que a gente pode fazer é consumir menos. Então é um contrassenso, porque hoje todo o esforço que existe é de provocar que a gente consuma mais. Por isso que eu digo que é contrassensual. E o que eu estou trazendo é um convite para todos que estão nos assistindo aqui, estão nos assistindo em casa, para que a gente consuma menos. É possível. E se a gente fizer isso, naturalmente a gente vai reduzir a demanda sobre recursos finitos, porque a Terra é uma só. E eu não confio, não acho legal a gente confiar no rolê de Marte, porque eu acho que não é um rolê muito legal. Esse planeta aqui é bom o suficiente. Temos que ver se nós somos o bom o suficiente para ele, né? Mas o que a gente pode fazer? Ficar reclamando do governo, ficar reclamando das indústrias, ficar reclamando do comércio, Cara, o que a gente pode fazer? É a história do café, né? Aquilo que está no nosso controle é consumir menos. Então, por mais que seja contrassensual para a economia, que eu não acho que é, mas eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar no coração de cada um. Na hora de você falar, sei que eu preciso mesmo disso. Um amigo meu, de Luzerna, Santa Catarina, a gente estava caminhando e ele me deu uma dica sobre consumo. 3 perguntas. Quero, posso, preciso. Se for sim para os 3, compre. Se um dos 3 não for sim, não compre. E eu comecei a usar quero, preciso, posso. E comecei a fazer isso. O meu consumo reduziu bastante. E eu acho que convido todos a refletir sobre isso. Porque, afinal de contas, tudo que a gente estiver consumindo, a gente vai causar aí um impacto lá no começo da cadeia. Então, de novo, estou pessoa física aqui comentando sobre aquilo que a gente pode fazer. Essa é a dica do Cláudio. Vamos abastecer o carro a álcool, né? Essa é uma outra opção. Ou andar a pé, É interessante isso, que é o que eu digo, né? Que o SG acaba no posto de gasolina, né? Aí por quê? Porque você tem os dois, multiplica por 0,7. Você fala, peraí, mas um é renovável, né? Um é carbono, emite CO2, mas um é ciclo fechado, é ciclo aberto. Ah, mas é mais caro. E aí você fala, pô, mas e o teu discurso SG? SG é para os outros, né? A sustentabilidade é para os outros. Para mim, deixa eu proteger meu bolso. Se todo mundo pensar assim, adivinha o que vai acontecer com o que está acontecendo com o nosso aquário, né? E outra coisa, né, Cláudia? A gente falou até agora só dos insumos que a gente usa para fazer produtos novos, né? Que também a questão de economia circular, que a Franciele comentou, é muito importante. E existe também um trabalho bem legal, por exemplo, de a gente ainda está no nível acadêmico, né? Está sendo feita uma tese de mestrado na UTFPR, lá no Paraná, de fazer a reutilização da mola. Então, criar um produto que a gente está chamando carinhosamente de mola infinita, que seria uma mola que ela é produzida, daí usa o aço novo, vamos dizer assim, ela vai para a utilização, e aí antes dela quebrar, né, toda aço, né, todo produto de aço, ele tem um ciclo de fadiga. Então, conforme você vai ciclando, né, carregando e descarregando esse material, ele começa a formar microtrincas. Essa trinca, ela nucleia, ela vai propagar e depois ela vai quebrar. Isso é normal em qualquer aço. Só que isso, ele segue uma curva específica, né? Tem estudos para isso. Então, você consegue até, inclusive, medir isso de forma laboratorial. E existe um teste que chama teste de fadiga, que você põe a mola para ciclar. Qual que é a ideia da mola infinita? É a gente pôr a mola para trabalhar no caminhão, e aí você tira ela de operação antes dela iniciar o ciclo final da fadiga. Então, antes dela nuclear a trinca, você tira ela da produção, retrabalha ela, tratamentos de jateamento, o próprio tratamento térmico, a ajustagem dela novamente, e ela volta para a utilização. E aí, se você pode fazer exatamente o que a gente está estudando, a gente acredita que dá para fazer isso infinitas vezes. Por isso que a gente está chamando de mola infinita. Mas o estudo vai mostrar isso daí. E também a prática depois, ela vai nos mostrar se realmente é viável, né? Vamos supor, a carreta está lá na Bahia ou no Rio Grande do Norte.
eu vou mandar essa mola de volta para retrabalhar, e aí tem essa logística, vale a pena energeticamente falando, ou financeiramente falando, tal. Mas eu acho que são ações, além da gente consumir menos, a gente conseguir reaproveitar aquilo que a gente já tem, né? Então, e não só para mola, né? Acho que em tudo que a gente tem, né? Um armário velho que a tua avó vai jogar no lixo ou no sucatão, né? Você poder restaurar ele, usar ele novamente, acaba sendo até uma coisa bonita, né? Uma moda, né? Tem gente que trabalha com isso daí, né? De restaurar móveis antigos e usar como modernidade. Legal. Fran, eu vou pedir a conta para a gente fechar, passar a régua aqui no Boteco. E eu queria ter os comentários finais, como é que foi, se você se divertiu, porque eu só pedi uma coisa para você vir para cá e se divertir no Boteco. Então me traz suas considerações finais e me diz se você conseguiu se divertir. Adorei esse boteco. E eu queria falar, né, que em termos de consumo, eu acho que vale a pena a gente falar, né, que essa também é uma das grandes vantagens do aço, né? O aço se recicla, né? O aço é uma dos poucos materiais que não perdem propriedades à medida que ele vai se reciclando. Nós somos uma das maiores recicladoras, né, do país. E eu acho que isso é super importante. A gente tem esse papel, né, de tornar essa economia circular cada vez maior, de comprar menos e comprar melhor, comprar o que tem um impacto positivo na sociedade. E eu espero que esse engajamento venha, esse exemplo que a gente está falando, dessa parceria ArcelorMittal e a AESA, ela tenha outros, né, ela consiga influenciar outros players do mercado e que a gente consiga fazer mais negócios positivos e impactantes para a sociedade. Boa ideia. Que tal no ano que vem a gente fazer na próxima feira, fazer uma tarde inteira só sobre cases de sustentabilidade, né? Seria super legal. Fábio, tuas considerações finais, a conta está chegando, a gente já vai fechar aqui a conta do Boteco. Tuas considerações finais. Olha, agradeço o convite. Não tinha chopp. Desculpa o merchan no começo do podcast, imagino que não possa ter. Mas foi divertido. A gente... o que eu acho que é muito importante quando a gente faz alguma coisa que é diferente e que deu certo, né? Porque é juntar uma ArcelorMittal com uma AESA para fazer um produto, sei lá, 5 vezes, uma pegada de carbono menor, 6 vezes, que seja. Tem que mostrar isso para todo mundo, porque existe o potencial da gente multiplicar isso. E acho que o meu recado é esse, vamos multiplicar as ações boas. Fechou, um prazer enorme, Fábio, estar com você. Fran, muito obrigado. Obrigada. Gente, até o próximo episódio do Boteco 4.0. Um abraço. Você acompanhou o Boteco 4.0, que tem apoio da Vertical Manufatura 4.0 da ACAT e do canal Indústria 4.0. Curta e compartilhe nosso conteúdo, disponível no Spotify, YouTube e LinkedIn.